Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Audiência Geral do Papa Francisco, a dia 20 de abril de 2022. Catequeses sobre a velhice. Sexta catequese. Honra o pai e a mãe. O amor pela vida vivida. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje, com a ajuda da Palavra de Deus, que acabamos de ouvir, abrimos uma passagem através da fragilidade da velhice, marcada de uma forma especial pelas experiências de desorientamento e aviltamento, perda e abandono, desilusão e dúvida. Naturalmente, as experiências da nossa fragilidade face às situações dramáticas, por vezes trágicas, da vida, podem ocorrer em qualquer momento da existência. No entanto, na velhice, podem causar menos impressão e induzir nos outros uma espécie de habituação, até de aborrecimento. Quantas vezes ouvimos ou pensamos, os velhos incomodam? Dissemos, pensamos. As feridas mais graves da infância e da juventude provocam justamente um sentimento de injustiça e de rebelião, uma força para reagir e lutar. Por outro lado, as feridas, até graves, da velhice, são inevitavelmente acompanhadas pela sensação de que, em qualquer caso, a vida não se contradiz porque já foi vivida. E assim os idosos são afastados um pouco até da nossa experiência. Queremos afastá-los. Na comum experiência humana, o amor, como se diz, é descendente. Não volta à vida que ficou para trás com a mesma força com que se derrama sobre a vida que ainda está à frente. A gratuidade do amor também se vê nisto. Os pais sempre sabem-no desde sempre. Os velhos aprendem-no depressa. No entanto, a revelação abre um caminho para uma diversa restituição do amor. É a via do honrar quem nos precedeu. A via do honrar as pessoas que nos precederam começa por isto: honrar os idosos. Este amor especial que abre o caminho sob a forma de honra, isto é, ternura e respeito ao mesmo tempo, destinado à idade avançada, é selado pelo mandamento de Deus. Honrar pai e mãe é um compromisso solene, o primeiro da segunda tábua dos 10 mandamentos. Não se trata apenas do próprio pai e da própria mãe, trata-se da geração e das gerações que precederem. Trata-se da geração e das gerações que precedem, cuja despedida pode também ser lenta e prolongada, criando um tempo e espaço de convivência duradouro com as outras idades da vida. Por outras palavras, trata-se da velhice da vida. Honra é uma boa palavra para enquadrar este âmbito de restituição do amor que diz respeito à velhice. Isto é, recebemos o amor dos pais, dos avós e agora restituímos este amor a eles, aos idosos, aos avós. Hoje redescobrimos o termo dignidade para indicar o valor de respeitar e cuidar da vida de todos. Dignidade, aqui, equivale essencialmente à honra. Honrar pai e mãe, honrar os idosos, é reconhecer a dignidade que têm. Pensemos cuidadosamente sobre esta bela declinação do amor que é a honra. O próprio cuidado dos doentes, o apoio a quantos não são autossuficientes, a garantia de sustento, podem carecer de honra. Falta honra quando o excesso de confidência, em vez de ser expresso como delicadeza e afeto, ternura e respeito, se transforma em rudeza e prevaricação. Quando a fraqueza é repreendida e até punida como se fosse uma culpa. Quando a perplexidade e a confusão se tornam uma abertura para o escárnio e a agressividade.
Pode acontecer inclusive dentro das paredes domésticas, nas casas de cura, assim como nos escritórios ou nos espaços abertos da cidade. Incentivar nos jovens, também indiretamente, uma atitude de suficiência e até de desprezo em relação à velhice, às suas debilidades e à sua precariedade, produz situações horríveis. Abre o caminho a excessos inimagináveis. Os jovens que ateiam fogo no cobertor de um mendigo, e vimos isto, porque o veem como um descarte humano, são a ponta do iceberg, ou seja, do desprezo por uma vida que, longe das atrações e pulsões da juventude, já aparece como uma vida de descarte. Muitas vezes pensamos que os idosos são o descarte, ou colocamos-o nós no descarte. Desprezam-se os idosos e descartam-nos da vida, pondo-os de lado. Este desprezo que desonra os idosos, na verdade, desonra-nos a todos. Se desonrar o idoso, desonro a mim. O trecho do livro do Eclesiástico que ouvimos no início é justamente severo sobre esta desonra, que clama por vingança aos olhos de Deus. Há uma passagem na história de Noé que é muito expressiva a este respeito. O velho Noé, herói do dilúvio e ainda um grande trabalhador, jaz inconsciente depois de ter bebido uns copos a mais. Já era idoso, mas bebeu demais. Os filhos, para que não acordasse e se envergonhasse, cobrem-no delicadamente, com o olhar baixo, com grande respeito. Este texto é muito bonito e diz tudo sobre a honra devida ao idoso. Cobrir as fragilidades do idoso para que ele não sinta vergonha. É um texto que nos ajuda muito. Não obstante todas as providências materiais que as sociedades mais ricas e organizadas disponibilizam para a velhice, das quais nos podemos certamente orgulhar, a luta pela restituição daquela especial forma do amor que é a honra, parece-me ainda frágil e imatura. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, apoiá-la e encorajá-la, oferecendo o melhor apoio social e cultural àqueles que são sensíveis a esta forma decisiva de civilização do amor. E sobre isto, permite-me aconselhar aos pais, por favor, aproximai os filhos, as crianças, os filhos jovens, aos mais velhos, aproximai-os sempre. E quando o idoso estiver doente, um pouco fora de si, aproximai-os sempre. Que saibam que esta é a nossa carne, que foi isto que nos permitiu estar aqui agora. Por favor, não afasteis os idosos. E se não houver outra possibilidade, se não levá-los para um lar de idosos, por favor, visitai-os e levai as crianças para os ver. Eles são a honra da nossa civilização, os idosos que abriram as portas. E muitas vezes os filhos esquecem-se disto. Digo-vos algo pessoal. Em Buenos Aires, gostava de visitar as casas de idosos. Ia frequentemente e visitava cada um deles. Lembro-me de uma vez ter perguntado a uma senhora: quantos filhos tem a senhora? Tenho 4, todos casados, com netinhos. E começou a falar da sua família. Eles vêm aqui? Sim, vêm sempre. Quando saí da sala, a enfermeira que tinha ouvido disse-me: Padre, ela mentiu para encobrir os filhos. Há 6 meses que ninguém vem. Isto é descartar o idoso. É pensar que os velhos são material de descarte. Por favor, é um pecado grave. Este é o primeiro grande mandamento e o único que diz o prémio: honra pai e mãe, e tereis longa vida na terra.
Este mandamento de honrar os idosos dá-nos uma bênção que se manifesta desta forma: tereis longa vida. Por favor, preservai os idosos. E se perderem a cabeça, preservai-os de qualquer forma, porque são a presença da história, a presença da minha família e graças a eles estou aqui. Todos podemos dizer isto. Graças a ti, avô e avó, estou vivo. Por favor, não os deixeis sozinhos. E isto de cuidar dos idosos não é uma questão de cosméticos e de cirurgia plástica, não. Trata-se antes de uma questão de honra, que deve transformar a educação dos jovens em relação à vida e às suas fases. O amor pelo humano que nos é comum, inclusive a honra pela vida vivida, não é uma questão para velhos. Trata-se antes de uma ambição que fará brilhar a juventude, que herda as suas melhores qualidades. A sabedoria do Espírito de Deus nos conceda a abertura do horizonte, desta verdadeira revolução cultural com a energia necessária. Papa Francisco.